Então, requerimento da pauta. Em discussão, requerimento do vereador Jefferson Moraes. Em votação. Vereador Esquerpá permanece por esse encontro. Aprovado por unanimidade presentes. A gente está presente aqui, João Eck. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Boa tarde a todos. Emenda aditiva ao projeto de lei número 04/2018. Acrescenta-se o inciso 3º ao artigo 3º ao projeto de lei número 04/2018 com a seguinte redação. Pela ordem. Excelência, eu vou fazer um requerimento que o parecer, além de ser extenso, é muito técnico. Que pudesse o vereador Igor, que faz parte da Comissão de Justiça, ler o parecer. Ok. Porque é técnico, tem palavras técnicas aí, é muito extenso. Eu vou dar o vereador Igor para fazer parte aqui, por favor. Queria registrar a ausência do vereador Luiz Carlos Disputa por motivos pessoais. Boa tarde a todos. Parecer da Comissão de Justiça, em conjunto com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Projeto de Lei 04/2018 autoriza o Poder Executivo da área de imóvel do Estado da Bahia para uso do Tribunal de Justiça e da outras providências. Autor do Poder Executivo. Relator, vereador Jefferson Moraes. A proposição epígrafe foi enviada à Câmara Municipal de Ilhéus com a mensagem 09/2018, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito Mário Alexandre Correia de Souza. Possui a tramitar com o projeto de lei 04/2018, iniciativa do Poder Executivo autorizando a doar a área de propriedade do município do Estado da Bahia para a instalação de um novo fórum na cidade de Ilhéus para uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Essa proposição sucinta contém apenas este artigo, 7 artigos, dos moldes dos demais propostas congênitas e encaminhadas apreciadas por esta Casa. Na justificação da iniciativa, assevera-se que a medida visa a dar atendimento à solicitação efetuada pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a qual referiu a doação do imóvel situado no loteamento Jardim Atlântico desta cidade, com área de 7.360 metros quadrados, para a implantação do novo fórum da comarca do município de Ilhéus, Bahia. Ressalta-se ainda que resta claro e evidente que o presente projeto de lei atende totalmente o princípio do interesse público, pois a construção de um novo prédio para funcionamento do fórum na comarca irá utilizar a prestação de serviço da Justiça, permitindo ainda o melhor atendimento judiciário e trazendo conforto à população e usuário do serviço do Judiciário. São ainda enfatizados os seguintes pontos de justificativa. Não é demais decorrermos que a presente doação não fere de maneira alguma a lei de licitações por se enquadrar na relação de dispensa do procedimento licitatório, pois aqui existe interesse público devidamente justificado no artigo 7º, parágrafo 4 da Lei 866 de 93. Desta forma, a nossa lei orgânica dispõe no artigo 47, inciso 1º, a linha B, que é a alienação dos bens municipais, quando o imóvel dependerá de autorização legislativa para o órgão de administração direta e entidades autarquia dispensada a licitação do doação. Em face de tratar a doação de terra de propriedade do município, necessário no nosso ordenamento jurídico que essa doação se dê por meio de lei municipal de iniciativa do Poder Executivo, em conformidade com o que prescreve a Constituição Federal, assim como a Lei 8. Administrativo Público e a Lei Orgânica. Inderrogável a autorização do Poder Legislativo. Essa doação, todavia, para prosperar, necessita de inderrogável autorização do Poder Legislativo, que é chamado de fazer por meio de projeto de lei autorizativo que estamos a examinar, vez que se trata de bem imóvel de propriedade do município. Assim sendo, o projeto em debate é, do ponto de vista das atribuições regimentais desta comissão, inteiramente meritório e oportuno e deverá, caso seja reprovado, dar importante contribuição para o aprimoramento bilaterais entre o Estado da Bahia e o município de Ilhéus. Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação e esse é apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa.
do notório interesse público, indubitavelmente a construção de um novo fórum na comarca de Ilhéus consolida a integração entre o poder público e a comunidade, proporcionando uma melhor prestação de serviços judiciários, ao passo que contempla esforços conjuntos para o desenvolvimento da justiça nessa cidade, demonstrando nítido interesse local. No aspecto de fundo, o projeto é amparado pela Constituição Federal, uma vez que busca garantir direito considerado fundamental pela Carta Magna, a qual seja o direito da justiça. A garantia constitucional do acesso à justiça, também denominada de princípio da inafastabilidade da jurisdição, está consagrada no artigo 5º, inciso 35º da Constituição Federal, que diz, artigo 5º, todos os iguais perante a lei, sem destinação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Além da Constituição Federal, o artigo 8º da Primeira Convenção Internacional dos Direitos Humanos de São José da Costa Rica, na qual o Brasil é signatário, também garante, artigo 8º, toda pessoa tem direito de ser ouvida com as garantias de dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei. Assim, o direito do acesso à justiça supera uma garantia constitucional, sendo elevada a uma prerrogativa dos direitos humanos, relevando tamanha a sua importância. Logo, pode ser dito que a garantia constitucional de acesso à justiça está intimamente ligada a se relacionada diretamente com os demais princípios constitucionais. Notório domínio do município da área em comento. Faz-se necessário ressaltar o notório domínio do município da área objeto do presente projeto de lei. É disso que, uma vez submetido ao registro dos imóveis, as áreas verdes e as instituições, assim como as demais descritas no artigo 22 da lei 6.766/79, contida no projeto, passam a pertencer ao domínio do município. Artigo 22. Desde a data do registro, o loteamento passa a integrar o domínio do município, as vias e praças e espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e a outros equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo. Esta forma de transmissão do domínio independente de qualquer outra formalidade, bastando para o tanto o ato do registro de loteamento do cartório de imóveis. A partir disso, esta área passa a entregar o domínio do município. Tal integração é conhecida como concurso voluntário, uma vez que o proprietário da gleba perderá parte da área e o ente público adquirirá. A forma de melhor lhe prover respeito aos limites impostos por leis hierarquicamente superiores. A partir disso, as áreas de uso comum, dentre os quais os espaços verdes e as áreas institucionais, não mais poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, exceto nos casos de caducidade ou desistência do loteamento, observadas as condições impostas pelo artigo 23. Fire-se ainda que este efeito retroage à data da aprovação do projeto de loteamento. Artigo 17. Os espaços livres de uso comum, as vias de praça e as áreas destinadas a edificações públicas e a outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do material descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo a hipótese de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta lei. Quando a lei 6.766/79 exige do loteamento a destinação de área para implantação de sistema de circulação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como de espaço livre de uso público, proporcionais à densidade de ocupação da gleba, tal como previsto no plano diretor ou na lei que refere à zona de situação do imóvel, impõe uma regra cuja intenção é garantir condições adequadas de urbanização. Deseja, de um lado, obrigar o cumprimento da legislação urbanística, existe, e de outro, proteger os interesses dos que vão residir no loteamento, aos quais são devidas condições básicas para o exercício da vida comunitária, da cidadania e da isenção do meio urbano. O artigo 17 da lei, com efeito, preceitua os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constante do projeto de memorial descritivo, não poderão ter destinação alterada
pelo loteador desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de condicidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta lei. Pela simples leitura do texto legal, em momento nenhum, tal dispositivo impede o município de desafetar os bens de uso comum do povo existente em loteamento e a sua posterior alienação. A regra é endereçada ao loteador, tal como consta do destaque dado acima. Se geral fosse a regra dirigida a todos ou dirigida também ao município, a expressão pelo loteador seria desnecessário, sendo certo que as leis não possuem palavras ou expressões desnecessárias, inócuas, sem sentido, e se na hipótese presente diz a norma pelo loteador, a proibição contida no artigo é destinada a única e exclusivamente ao loteador. Nada há, portanto, que possa impedir o município de continuar nos casos em que for julgado necessário e com a devida justificativa, autorizar e executar a desafetação de área de loteamento recebidas para a implantação de equipamentos comunitários ou áreas verdes e sua venda ou permuta, mesmo porque a lei não impede tais atos, tendo elas sido admitidas por decisões do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ao contrário significa dizer que a sociedade não progride, que os comportamentos são imutáveis, que as necessidades de hoje serão as mesmas no final da próxima década. Cabe, no último, dizer que a Constituição de 88 concedeu plena autonomia ao município no artigo 18, assim explicitada por Meirelles. A autonomia administrativa confere ao município a faculdade de organizar e prover seus serviços públicos locais para a satisfação das necessidades coletivas e pleno atendimento dos munícipes, no exercício dos direitos individuais e no desempenho das atividades de cada cidadão. Essa autonomia abrange a prerrogativa de escolha das obras e serviços a serem realizados pelo município, bem como do modo e forma de sua execução ou de sua prestação ao usuário. Fábio Nadal Pedro diz: logo, a destinação dos bens públicos integrantes do patrimônio municipal possui destinação cabível segundo os superiores interesses de comuna. Com efeito, Alfredo Buzaide, citado pelo Otter Guedes, ensina: o bem público de uso comum pode sofrer modificações em suas qualificações jurídicas e torna-se alienável sempre que a municipalidade, para atender o fim urbanístico, lhe retire a condição de bem de uso comum por lei especial, devidamente sancionada pelo chefe do Executivo. ADIM 39.949 de 2000. Na mesma trilha, Vicente Ram consigna: é preciso considerar-se que os bens públicos conservam suas qualificação peculiar enquanto realizam o destino correspondente à sua respectiva categoria, perdendo-a, consequentemente, quando, por determinação legal, procederem destino outro ou diverso. Direito, vida dos direitos, desembargador Otto Guedes. Em fase de sua autonomia, diante da lei do loteamento, lei federal 6.766/79, e em face dos atendimentos do Superior Tribunal de Justiça, nada há que possa impedir o município realizar desafetação de áreas de loteamento recebida para implantação de equipamentos comunitários ou áreas verdes e sua consequente alienação, desde que procedida da necessária autorização legislativa. A princípio, não deve se permitir a desafetação e alienação da destinação das áreas verdes institucional de loteamento. Entretanto, deve-se analisar cada caso concreto, já que há situações em que o interesse público justifica tal ato, como se vê das decisões. A emenda administrativa de desafetação de bens de público, no artigo 17 da Lei 6.766/79, o comando contigo no artigo 17 da Lei 6.766 dirige-se ao loteador, proibindo-se de alterar a destinação dos espaços livres de uso comum. A edilidade poderá fazê-lo desde que, por regular autorização legal, recursos conhecidos e providos. Relator ministro César Asfon Rocha. Emenda. Apelação civil, ação civil pública, desafetação de área verde para regularização e fundiária, preliminares, contra recursais, perda de objeto e impropriedade da via eleita, descabimento
preponderância do direito da moradia sobre o direito do meio ambiente, no caso, em concreto, o recurso desprovido do TJRS. Ementa, apelação civil, ação civil pública, loteamento irregular, legitimidade do Ministério Público, precedente do Superior Tribunal de Justiça, agravo retido não provido no decreto 4.872 de 2000 do município de Barueri, que desafetou o bem de uso comum do povo, transformando em dominical com o fito de permitir sua alienação dos termos do plano de parcelamento popular municipal, ausência de constitucionalidade, possibilidade de afetação ou desafetação de bens públicos, seja qual for sua natureza, medida do mais que atende o interesse público. Da importância das áreas verdes e ponderação de princípio através do princípio da concordância prática. As áreas verdes urbanas não são elementos da estética urbana que se encerram em si mesma, são um produto de um desenvolvimento urbano sustentável, posto que, além de sua função ambiental propriamente dita, promovem a integração e o bem-estar físico e fisiológico da população e viabilizam o desenvolvimento do espaço urbano. A finalidade ambiental se dá através da ampliação de área de permeabilização do solo, promovendo o escoamento pluvial da água para o lençol freático, da circulação do vento, do conforto térmico, através da dissipação das ilhas de calor, entre outros. E, por outro lado, as praças viabilizam o uso e ocupação do solo, pois conferem plasticidade ao meio ambiente urbano, promovendo um processo de inclusão do cidadão com a cidade. A solução ambientalmente satisfatória para a preservação da finalidade das praças seria aquela em que as áreas verdes urbanas permanecem intactas de qualquer outra ação das municipalidades, de modo que atendesse exclusivamente à finalidade do refúgio ambiental no contexto urbano. É como base nisso que a questão do aporte dos equipamentos públicos e da desafetação de área deve ser abordada. As áreas verdes, como elementos urbanísticos, são essenciais para a saída da vida humana. Por outro lado, a existência de escolas, creches, unidades de saúde e assistência social, prédios que desenvolvem serviços públicos essenciais, são necessários para o desenvolvimento social do ser humano que habita a área urbana. Sob o enfoque jurídico, é patente o confronto dos dois princípios que ganham ônus constitucionais. Relevante, o direito ao meio ambiente equilibrado. Nota-se aqui que há instauração de um clássico confronto de princípios constitucionais. A resposta mais objetiva levaria à conclusão de que a solução a ser adotada seria aquela que levasse em conta a concordância prática. A solução para o problemático aglutina uma solução jurídica, a qual necessita de um aporte técnico para que haja a sua concretização. Como dita, a resposta para o problema, ora discutido, se inicia com a ponderação de princípios através do princípio da concordância prática, aplicando-se tal técnica de raciocínio constitucional. Nota-se que na área constitucional em questão é possível a implantação do equipamento público em comento destinando a toda a coletividade, sem que referida área verde não perca a capacidade em si de área verde, ou seja, que sob o mesmo espaço o equipamento público a ser instalado, novo fórum, não desnature de maneira tal a área verde a ponto de impedir sua existência. Contudo, essa concordância prática, que acarreta uma coexistência harmônica entre os interesses sociais e ambientais discutidos na problemática precedente necessariamente de um estudo de impacto de vizinhança, waiver. Impacto de vizinhança, waiver, como sabido, é instrumento de política pública urbana que sempre para averiguar os impactos que determinados empreendimentos urbanísticos causará, seus impactos no ambiente urbano e comunitário. De que forma tal equipamento público reduzirá a pressão pelo serviço público que se necessita e de que forma o equipamento poderá interagir com o meio ambiente que o circunda. Além do estudo do impacto urbanístico que determinado empreendimento público causará no seu entorno, é necessário uma análise igualmente técnica dos impactos ambientais que a desafetação da área terá no meio ambiente urbano. Desta maneira, o estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto ao meio ambiente,
se mostra como instrumento eficaz de averiguação previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal Brasileira de 88 e regulamentado pela Resolução CONAMA 1 de 86, pode causar ao meio ambiente, a saúde, segurança, o bem-estar da população, bem como a qualidade dos recursos ambientais no Brasil. Recursos ambientais. É certo que, diante da transmutação parcial da área de praça para finalidade diversas daquela que foi projetada, o EIA-RIMA surge como um instrumento relevante para averiguar de que forma o impacto ambiental necessário para consequências do equipamento público será efetivamente sentido pelo ambiente e pela comunidade através da tal mudança. Dessa maneira, a conjunção do EIA e do RIMA alcançará um duplo objeto social e ambiental importante, a área de praça como efetivamente integrada no ambiente urbano através de sua melhoria como equipamento social e assim podendo ser melhor usufruída por toda a sociedade e dotada de mecanismo de efetivação de sua área através de obrigações bem definidas a serem observadas pelos gestores públicos sob pena das sanções. Assim, a área de praça atenderá tanto ao seu propósito ambiental como ao seu propósito social da Carta de Atenas, de modo que também sirva à população que ela circunda, conferindo um passo importante na construção de sua cidade sustentável. Voto. Considerando todos os debates realizados no âmbito dessas comissões e tendo como objetivo o escopo da consecução de um texto final que elimine os pontos de dúvida e de eventual controvérsias levantados à presente proposição, o requerimento ele só pode ser votado depois dos projetos de lei. Não pode ser na frente. Proposição. Apresentamos neste momento o seguinte emenda com acréscimo do artigo 8º, dependerá de elaboração de estudo de impacto de vizinhança e respectivo estudo de impacto ambiental, relatório de impacto de meio ambiente, a serem submetidos à aprovação da Superintendência do Meio Ambiente do município de Ilhéus, como condição para o licenciamento da construção do novo fórum da cidade de Ilhéus na área doada, objeto da presente lei. Assim como o acréscimo dos ora sugerido, consolida-se proposição objeto do projeto de lei 004/2018, mantendo-se integralmente as demais disposições neles contidas na forma ora submetida à apreciação dos nobres pares. Neste termos, voltamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação da PL 004/2018. Desta forma, pela aprovação do projeto de lei 004/2018, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Estado da Bahia para uso do Tribunal de Justiça e da outras providências. Sala das Sessões da Câmara, 26 de março de 2018, vereador presidente da Comissão de Justiça, Gerbson Moraes, vereador Ivo Evangelista, vereador César Porto, vereador Nerival Reis, da Comissão de Meio Ambiente, e vereador Paulo Meiquilo, também da Comissão de Meio Ambiente. Não é discussão, não? Em discussão. O parecer da Comissão de Justiça e de Finanças, de Justiça, Finanças e Meio Ambiente. Em discussão, o vereador... Em discussão. Tadeu Muniz. Senhor presidente, senhores vereadores, passando aqui da sociedade presente, a todos uma boa tarde. Senhor presidente, eu quero me manifestar acerca dessa doação autorizada por essa casa e requerida pelo Poder Executivo Municipal. Eu quero dizer, senhor presidente, primeiro, que qualquer ato público, seja dessa casa, seja do Executivo, seja do Judiciário,
tem que ser com fim público, baseado no interesse público, daqueles que legitimaram a gente estar aqui hoje decidindo pelo futuro de toda a população. E eu quero dizer, senhor presidente, que essa doação e consequente autorização dessa casa não está amparada no interesse público. Quero dizer também, senhor presidente, que sou totalmente a favor da construção, seja de um novo fórum, seja de uma escola, seja de um hospital. Nós todos aqui somos. Não tenho dúvida disso. Seria desarrazoável, desproporcional pensar diferente. Quero reiterar, sou a favor da construção de um novo fórum para que preste um serviço de forma mais eficiente. Sou a favor da construção de escolas, de hospitais, que infelizmente está carente nossa população nesse sentido, principalmente da cidade de Ilhéus. Então, senhor presidente, não é plausível na lei, porque não tem amparo na lei, o Código de Postura e de Loteamento, no artigo 28, diz que antes do Poder Executivo e dessa casa autorizar a doação que está previsto na lei 866 de 95, no artigo 17, que pode o poder público doar com autorização do Poder Legislativo Municipal, diz que tem que ter a prévia anuência da comunidade envolvida. Isso está na lei de loteamento da cidade de Ilhéus. E a comunidade não foi ouvida. Nós devemos, antes de tudo, ver o interesse público, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, senhor presidente, falando da legalidade do parecer, vai de encontro à lei de loteamento, viola e não tem amparo. Não tem amparo nem na Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê que o acesso à justiça deve ser amplo, deve ser facilitado. E no momento em que a gente distancia a população do acesso a essa justiça, principalmente aquela população carente, que é quem tem dificuldade no transporte, é que mora nos lugares mais distantes, a gente vai estar afastando esse direito fundamental que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Senhor presidente, não sou contra a vinda do fórum. Agora, acho que essa casa, buscando o dever, que é legislar em favor de toda a população ilhéense, tem que buscar mecanismos para amparar seus atos nos interesses da população. Não seria razoável nós legitimar a doação de um bem público com consequente construção de um imóvel que vai atender boa parte da população ilhéense em uma localidade que não é, se for analisado do ponto de vista técnico, político, social, econômico, não é o interesse da população. Tive hoje pela manhã conversando com diversos colegas, advogados, foi unânime o posicionamento no sentido de que não é interessante a construção de um fórum em uma localidade que não é o centro da cidade, que ampare tanto a Zona Norte quanto a Zona Sul. Não é interesse dos servidores públicos. Lhe falo isso porque conversei com mais de 10. Todos eles foram unânimes em dizer: cadê o interesse público? Não houve nenhum mecanismo dessa casa em buscar o que realmente a população quer. Então, com isso, eu quero aqui, nessa oportunidade, fazer um requerimento e apelar para todos os colegas que estão aqui e que eu tenho certeza que posso contar, que vão coadunar com o interesse público, requerer uma audiência pública para ouvir tanto a sociedade como a comunidade, tanto a comunidade como os servidores, os advogados, o próprio Tribunal de Justiça, os próprios interessados acerca
construção e da doação desse imóvel na Zona Sul. Para concluir, senhor presidente, agradeço pelo espaço. Quero dizer, não há amparo na lei e nem há amparo no interesse público. Então, fica aqui a minha fala, fica aqui o meu posicionamento. Eu acho que a gente deve fazer audiência pública, buscar, ver se esse é o interesse da comunidade, ver outras possibilidades. Em nenhum momento, o parecer trouxe aqui opções de outra localidade. Será que na cidade de Ilhéus não tem um espaço mais adequado à construção? Será que tem que ser lá? Será que não tem interesses individuais em detrimento do interesse público? Foi verificado, ali do lado do fórum tem o Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel está ali, não faz nada, está lá há anos parado. O poder público municipal pode, através de um ato, um decreto de desapropriação, desapropriar aquilo ali. Eu nasci ali e está parado. Então o poder público pode sim desapropriar e construir do lado, fazer uma extensão. Então isso é que a gente tem que buscar. Eu não estou aqui. Quando o governo colocar um projeto aqui que for de interesse da comunidade, estarei votando a favor. Mas quando colocar que não for, estarei votando contra. Porque eu acho que eu tenho que ter posicionamento e tenho que legitimar. De toda a sociedade ilhéense. Obrigado, senhor presidente.